Plano inclinado sem atrito. Todas as questões que nós fizemos, nós trabalhamos sempre no plano horizontal, né? Todas as questões que a gente já usou, bloquinhos, né? Que nós fizemos aqui, todas elas foram no plano horizontal, né? Só que algumas questões pode aparecer para nós uma máquina simples aí, que é o plano inclinado. Ela pode aparecer para vocês de duas formas. Ou vai aparecer o plano inclinado sem atrito, que é o que nós vamos falar agora, onde nós vamos considerar a superfície do plano perfeitamente lisa, ou, como o próprio nome já sugere, o próximo plano inclinado que vai aparecer para a gente é com atrito. Mas para isso, antes, eu vou ter que falar para vocês sobre força de atrito, beleza? Então hoje nós ficamos aqui no plano inclinado sem atrito. Imagina que eu tenho um corpo que está sobre um plano inclinado sem atrito. Se eu abandono esse corpo, obviamente, já que não tem atrito, esse corpo vai descer acelerado, né? Se não existe força de atrito, esse corpo vai descer esse plano inclinado com uma aceleração. E galera, quando eu tenho um corpo sobre um plano inclinado sem atrito, só duas forças atuam sobre esse corpo. É a força peso, que é sempre vertical e para baixo. Cuidado agora. E a força de reação normal, que é a força que o plano exerce sobre o corpo, que é perpendicular ao plano de apoio. Ó. Cuidado que nas questões, nós estamos acostumados a sempre colocar a força normal vertical e para cima. A força normal sempre com a mesma direção e sentido oposto à força peso. Mas a normal só vai ter direção vertical e sentido para cima quando o plano for um plano horizontal. No caso do plano inclinado, a força normal, e ela recebe exatamente esse nome de normal, porque ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície de apoio. Então, no plano inclinado sem atrito, apenas duas forças atuam sobre o corpo. A força peso, vertical e para baixo, e a força normal, perpendicular ao plano de apoio. Tá vendo? Como é que eu faço para calcular essa aceleração que o corpo adquire no plano inclinado sem atrito? Ora, uma primeira situação que você pode calcular essa aceleração é você pegar essa força peso, e faz a decomposição da força peso, tanto na direção paralela ao plano inclinado, que nós vamos chamar de direção X, beleza? De eixo X, como na direção da força normal, que nós vamos considerar como sendo o eixo Y, tá? A direção da força normal. Então, uma saída para você descobrir a aceleração do corpo num plano inclinado sem atrito é você pegar essa força peso e fazer a decomposição. Mais ou menos assim, ó, tá? Eu pego a força peso, que é vertical e para baixo. Vou pegar aqui meu laser, tá bom? Eu pego a força peso, que é vertical e para baixo, trago ela para uma direção que é paralela ao plano, que nós vamos chamar essa direção de eixo X, ou a direção tangente à trajetória, e eu pego a força peso e faço a decomposição dessa força peso na mesma direção da força normal, que seria a componente PY, tá? Aí no material de vocês e aqui na nossa tela, tá PT e tá PN. PT porque essa direção é tangente à trajetória. E PN porque essa direção é a mesma direção da força normal. Mas é muito comum a gente chamar essa componente aqui da componente do peso no eixo X, beleza? É como se aqui fosse o nosso eixo X e eu considerasse esse eixo aqui como sendo o eixo Y. Então essa componente aqui seria a componente da força peso no eixo Y, beleza? Então, quando eu faço a decomposição
da força-peso no eixo X, eu teria a componente do peso no eixo X, e faço a decomposição da força-peso no eixo Y. Claramente você percebe que, se a aceleração desse corpo é para baixo, se a aceleração desse corpo aqui é para baixo, a componente responsável por fazer esse corpo acelerar para baixo é exatamente a componente Px. A força responsável, a componente do peso responsável por fazer esse corpo descer acelerado é a componente Px. Beleza? E essa componente da força-peso no eixo Y, ela cancela com a força normal. Beleza? Então, se eu fosse escrever aqui essa situação, como é que você faria? Tá vendo? No eixo X, que é o mesmo eixo da direção do plano, esse aqui, ó, no eixo X nós temos aceleração. Se no eixo X tem a aceleração, eu posso escrever que a força resultante no eixo X é igual a massa vezes a aceleração, que é a aceleração do bloco. Só que a componente no eixo X que faz o bloco adquirir uma aceleração para baixo é essa componente Px. Quem faz o bloco descer acelerado é a componente Px. Então eu posso escrever que a componente Px é igual a massa do corpo vezes a aceleração. Tranquilo? E no eixo Y, o que eu posso escrever? Galera, no eixo Y, que é o eixo da normal, a normal cancela com Py. No eixo Y, nós não temos aceleração. Se nós não temos a aceleração no eixo Y, eu posso escrever que a força resultante no eixo Y é igual a zero. O que significa dizer que, se a força resultante no eixo Y é igual a zero, essa força normal é igual à componente Py, tá? Então, no plano inclinado sem atrito, não tem mistério. No plano inclinado sem atrito, não tem mistério. Tá vendo? Por que o corpo desce acelerado? Porque a componente do peso no eixo X faz o bloco adquirir uma aceleração. E no eixo Y? No eixo Y, a força normal é igual à componente do peso no eixo Y. Essa informação aqui, galera, ó, essa informação aqui, ela vai ser muito importante quando no plano inclinado aparecer força de atrito. Porque só para adiantar para vocês, quem já viu, vai lembrar que força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. E aí, quando você for fazer atrito no plano inclinado, tem que lembrar que a força normal é igual à componente do peso no eixo Y. Então, no plano inclinado, a componente da força-peso que faz o corpo adquirir uma aceleração é a componente Px. Ela é a responsável por acelerar o corpo para baixo. E a componente Py equilibra a força normal. Aí a pergunta que não quer calar. No plano inclinado, Tavira, como é que eu faço para calcular a componente Px e como é que eu faço para calcular a componente Py? Aí se liga no macete aqui, ó. No plano inclinado, esse ângulo θ, que é o ângulo entre o plano e a direção horizontal, esse ângulo θ, ele sempre vai aparecer entre a força-peso e a componente Py. O ângulo de inclinação do plano, esse ângulo aqui, ele sempre vai aparecer entre a força-peso e a componente Py. E aí vamos lembrar mais uma vez da nossa aula sobre vetores. Se eu estou fazendo uma decomposição, eu tenho que saber calcular as componentes.
Se esse ângulo θ está sempre entre a força-peso e a componente PY, é muito fácil você perceber que essa componente PY é um cateto adjacente. Então, a componente da força-peso no eixo Y é a força-peso multiplicando quem? O cosseno de θ. Se o PY é cateto adjacente, o cateto adjacente é a hipotenusa vezes o cosseno. No caso da nossa decomposição, a hipotenusa é a força-peso. Então, a componente PY, se ela é cateto adjacente, ela é a força-peso vezes o cosseno. E fica fácil você ver que a componente PX é um cateto oposto. Então, a componente do peso no eixo X é cateto oposto. Então, a componente PX da força-peso é o P seno de θ. Então, galera, o ângulo de inclinação do plano sempre vai aparecer aqui embaixo, ó. Porque se o plano é um plano inclinado, ele é um plano inclinado em relação à direção horizontal. Então, esse ângulo do plano inclinado, ele sempre vai aparecer aqui, ó. Então, sempre no plano inclinado, a componente PX é o P seno de θ e a componente PY é a componente P cosseno de θ. Sempre, sempre, sempre. Beleza? Pronto. É só isso o plano inclinado. Só que se eu quiser, eu posso continuar escrevendo, ó. Tá vendo? Se a força PX, se a componente PX é o P seno de θ, eu posso continuar escrevendo aqui, ó. Se eu sei que a componente PX é o P seno de θ, eu posso escrever que mg vezes o seno de θ é igual a m vezes a. Tranquilo? P seno de θ, mg seno θ, igual a m vezes a. Essa massa vai embora com essa massa. Conclusão. Se você quiser calcular a aceleração de um corpo que desce um plano inclinado sem atrito, quem vai ser essa aceleração? A aceleração vai ser quem? O g seno de θ. No plano inclinado sem atrito, a aceleração do corpo é o g seno de θ. Obviamente, considerando que as únicas duas forças que atuam sobre o corpo é a força-peso e a força normal, tá? Então, se um corpo desce um plano inclinado sem atrito, a aceleração do corpo num plano inclinado sem atrito é a gravidade vezes o seno da inclinação do plano. Ou seja, essa aceleração não depende da massa do corpo. Essa aceleração no plano inclinado sem atrito não depende da massa do corpo. Só depende da gravidade e da inclinação do plano. Como a aceleração depende do seno de θ, e você sabe que de 0 a 90 graus o seno de θ aumenta, quanto maior for a inclinação do plano, maior vai ser o quê? A aceleração. Já que para a gente a gravidade é uma constante, concorda? Então, quanto maior for a inclinação do plano, maior vai ser o quê? A aceleração. E essa aceleração não depende da massa do corpo. Tranquilo? Então, no plano inclinado sem atrito, informação importante. Abra os ouvidos agora. No plano inclinado sem atrito, a componente da força-peso responsável pelo corpo adquirir aceleração é a componente Px. Beleza? É a componente da força-peso no eixo X, na direção do plano. E se eu quiser calcular a aceleração de um corpo num plano inclinado sem atrito, essa aceleração é o g seno de θ. Essa aceleração não depende da massa. Beleza? E se eu for lá para o eixo X, caso a questão queira que você calcule a força normal, eu só vou abrir. Tá vendo? Se a normal é igual à componente do peso no eixo Y, e eu sei que o PY é o P cosseno,
A normal vai ser quem? mg cosseno de θ. Deixa eu ajeitar aqui, ficou horrível, né? A normal vai ser o mg cosseno de θ. Aí já perceba que para a normal é diferente, ó. Se a normal é igual a mg cosseno de θ, a normal depende da massa do corpo, até porque essa normal é uma força de compressão. Então a normal depende da massa do corpo e depende da inclinação do plano. Beleza? Quanto menor for a inclinação do plano, maior vai ser a força normal. Lembra que de 0 a 90 graus, o cosseno diminui, né? Então, quanto mais deitado tiver esse plano, maior vai ser a força normal. Quanto mais inclinado tiver o plano, menor vai ser essa força normal. Beleza? Então, essas são as informações importantes aqui para plano inclinado sem atrito. A princípio, pode parecer confuso, mas é só você praticar. Só você praticar. Beleza? Tá, verão? E outra forma que eu poderia calcular a aceleração do meu corpinho. Ora, do mesmo jeito, se você prestar atenção e olhar para esse desenho do plano inclinado e lembrar da situação do acelerômetro dentro do vagão, quando o pêndulo estava fora da sua posição de equilíbrio, a única diferença entre esse desenho e o desenho que nós fizemos agora há pouco dentro do vagão é que no lugar da tração é a força normal. Beleza? No lugar da tração é a força normal. É a mesma coisa. Se eu quisesse aqui, eu fazia o quê? Ó, tá vendo? Se o senhor quisesse, eu fazia o quê? Ó, pego a força normal, pego a força peso. Vai ficar feio o desenho, mas vocês não ligam para isso, né? Beleza? Traça aqui a paralela à força peso, ó. Traça aqui a paralela à força normal. Aqui estaria a minha força resultante, ó. Aqui estaria a minha força resultante. Beleza? Quem seria, Taveira, essa força resultante? Essa força resultante é a componente Px. E se a força resultante é a componente Px, eu posso escrever que Px é igual a quem? M vezes A. É o que está aqui, ó. Px igual a M vezes A. Beleza? Então, eu posso fazer por decomposição vetorial. Eu posso fazer direto com os vetores, ó. Tá? Eu conheço a força resultante, que é massa vezes a aceleração. E eu conheço a força peso, né? Que é M vezes G. Tranquilo? Beleza? Pronto. Tá aí para vocês, plano inclinado sem atrito. Num plano inclinado sem atrito, a componente responsável por fazer o corpo descer acelerado é a componente Px. Tranquilo? A aceleração de um corpo num plano inclinado sem atrito, G seno de θ, não depende da massa do corpo. Outra coisa. Se você sabe que a componente Px é a responsável por fazer o corpo descer acelerado, saber que o Px é igual a ma é consequência. Isso aqui é a segunda lei de Newton. Então, para você sair de Px igual a m vezes a e chegar em a igual a g seno de θ, é um pulo. Eu, se fosse vocês, não perderia meu tempo decorando essa fórmula aqui não, ó, que é muito fácil você chegar nela. E vocês vão treinar tanto plano inclinado, se depender de mim, vocês vão treinar tanto plano inclinado, que quando aparecer, tu já vai saber que o Px é o P seno e o Py é o P cosseno. Isso é só questão de treino. Todas as questões de plano inclinado são iguais. Se você consegue fazer 5 questões de plano inclinado de forma tranquila, você resolve qualquer questão de plano inclinado. Então é só uma questão de treino. Quando aparece plano inclinado, os alunos do ensino médio ficam, né? Parece que é a pior coisa do mundo. Mas eu digo a vocês, se você consegue fazer 5 questões de plano inclinado consciente, você resolve qualquer questão com plano inclinado. Qualquer uma. Pode ser
de uma universidade particular até a prova do ITA. Você resolve qualquer questão de plano inclinado. Agora isso depende de quê? Depende do treino. Tem que treinar, beleza? Tem que treinar, tá bom? E pra gente treinar, vamos aqui, ó. Vamos anotar o que eu falei pra vocês agora, tá bom? Se liga. Consideremos esse textinho aí e essas anotações tá no material de vocês, tá bom? Consideremos um corpo de massa M deslizando sobre um plano inclinado de um ângulo θ em relação à direção horizontal e sem atrito, onde G é a aceleração da gravidade local. A aceleração que o corpo adquire depende ou não depende da inclinação do plano? Eu vou colocar aqui, ó. Eu acabei de escrever para vocês que a aceleração de um corpo que desliza num plano inclinado sem atrito é o G seno de θ. Aí eu pergunto, essa aceleração depende ou não depende da inclinação do plano? Depende, tá? Então a aceleração que o corpo adquire, ela depende da inclinação do plano. Galera, depende ou não depende da aceleração da gravidade? Depende também. Depende da aceleração da gravidade. Mas com relação à massa do corpo, a aceleração depende da massa do corpo? Se a aceleração dependesse da massa do corpo, era para ela aparecer aqui, ó, tá? Então a aceleração não depende da massa do corpo, beleza? E o seu valor é igual a quanto? A igual a G seno de θ. A igual a G seno de θ. Tranquilo? Aí ele fala assim, se o corpo for abandonado no topo do plano, sua velocidade na base depende da inclinação? Sim ou não? Galera, quanto maior for a inclinação do plano, maior vai ser a sua aceleração. Quanto maior for a aceleração, maior vai ser a velocidade do corpo, né? Então, a velocidade na base depende da inclinação do plano. Depende sim. Depende da gravidade? Com certeza, ó, né? Se eu fosse aplicar, por exemplo, a equação de Torricelli, V quadrado igual V0 quadrado mais 2A delta S. Beleza? Ele foi abandonado lá do topo. Isso aqui seria zero. Ora, a velocidade que ele chega na base, ele depende de quem? Da gravidade, da inclinação e do tamanho do plano, né? Ó, quanto maior for o tamanho do plano, que é o nosso ΔS, maior vai ser sua velocidade, concorda? Então a velocidade depende da gravidade, do ângulo de inclinação e do tamanho do plano, tá? Então, a velocidade na base depende da inclinação, depende da gravidade e depende da extensão do plano. Beleza? Acabei de mostrar aqui pela equação de Torricelli, ó. Depende da gravidade, depende da inclinação do plano e depende da extensão do plano. Tranquilo? Agora vamos para a força normal. A força normal exercida pelo plano sobre o corpo. Taveira, quem foi a força normal? Eita, Taveira, o senhor falou que a força normal foi igual à componente do peso no eixo Y. E a componente do peso no eixo Y é o mg cosseno de θ, beleza? Então a força normal depende da inclinação do plano? Bota aqui. A força normal depende da inclinação do plano? Depende. Então a força normal depende da inclinação do plano. Depende da gravidade? Sim ou não? Depende. A força normal depende da gravidade. A força normal depende da massa do corpo? Sim ou não? Depende da massa do corpo. Então, com relação à força normal, ela depende da inclinação, depende da gravidade e depende da massa do corpo. Tá bom? Aí ele fala assim, se o corpo for lançado a partir da base do plano,
vai atingir uma altura que, ora, seria a mesma ideia da equação de Torricelli, ó. Só que ao contrário, né? Se ele for lançado da base do plano, ele vai subir com movimento retardado. Porque ele está subindo o plano, mas a aceleração tem sentido contrário, né? Então, se eu jogar o corpo para cima, ele vai subir com movimento retardado. Vai chegar a hora que ele vai ter que parar, concorda? Então, essa subida, essa altura, depende do plano inclinado? Depende. Depende da inclinação. Quanto mais inclinado tiver o plano, menos ele vai subir, concorda? Depende da gravidade? Lógico que depende. Porque a aceleração depende da gravidade. E depende da velocidade inicial? Com certeza. Quanto maior for a velocidade inicial que eu lançar esse corpo para cima, maior vai ser a altura que ele vai alcançar, tá? Então, se eu lanço um corpo de baixo para cima, para ele alcançar maior altura, depende da inclinação do plano, depende da gravidade e depende da velocidade que eu vou lançar esse corpo, tá bom? Então, tá aí algumas perguntas teóricas, porque nem tudo nessa vida é conta, né? Aí tá aí algumas questões teóricas para vocês aí com relação a plano inclinado. Vale a pena vocês darem uma olhadinha nisso aqui depois, tá bom? Porque fica só decorando fórmula e esquece da teoria, tá bom? Muito cuidado, beleza? E agora vamos treinar. Pegar a questão A3, tá? A figura ao lado representa um corpo de massa igual a 60 kg sobre um plano inclinado de 30 graus com a horizontal. Considere a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado e despreze o atrito. Qual é a força necessária para que o corpo suba o plano com aceleração de 0,8 metros por segundo ao quadrado? E qual é a força necessária para que ele se movimente com velocidade constante? Ou seja, na letra A, nós temos o corpo subindo com movimento variado. Então, tem força resultante. Na letra B, nós temos uma situação de equilíbrio. Subir com velocidade constante, se movimentar com velocidade constante, é situação de equilíbrio, MRU, beleza? Então vamos lá. O que é que interessa pra gente no plano inclinado? Gente, tu sabe que tem a força peso vertical e para baixo, não sabe? Mas o que me interessa no plano inclinado é quem? É o PX e o PY. Então eu vou aqui, ó, coloco logo o PX. Lembrando que o PX não é força, pelo amor de Deus, ó. O PX e o PY não são forças. PX e PY são componentes, tá bom? Componentes de quem? Da força peso. Se eu perguntasse para vocês quantas forças atuam no corpo aqui, seriam 3 forças. A força F, a força peso e a força normal. Mas eu posso pegar a força peso, que é vertical e para baixo. Eu posso pegar a força peso, que é vertical e para baixo, e posso decompor no eixo X e no eixo Y. Beleza? Aí fiz que eu vou aqui, ó, trouxe a força peso para o eixo X, trouxe a força peso para o eixo Y, tá bom? Quando eu faço a decomposição, tu pode esquecer a força peso, ó. É como se eu tivesse 4 forças. Mas lembra, PX e PY não são forças. PX e PY são componentes. No final das contas, essa força normal que está para cima e o PY que está para baixo cancela. Não vão atrapalhar a gente em nada. Até porque não tem força de atrito. Beleza? E aí sobrou para a gente o quê? 2 forças. Uma para cima e uma para baixo. Na mesma direção, sentidos opostos. Na letra A, ele quer que o corpo suba com aceleração de quanto? 0,8. Tá vendo? Se ele vai subir com aceleração de 0,8, quem ganha? A força F ou o PX? Ora, se ele está subindo com aceleração, quem ganha é a força F.
Como é que você escreve a segunda lei de Newton para a letra A? Tá vendo? Se a força F ganha, fica F menos Px, já que são dois vetores com a mesma direção em sentidos opostos, eu subtraio, pego a massa e multiplico por quem? Pela aceleração. Mas você sabe que no plano inclinado, a componente Px é quem? É o P seno do ângulo. É o P seno de 30. Morreu. Beleza? Então fica F menos mg seno de 30 igual a quem? M vezes A. Só isso. E agora você substitui. Vai ficar F menos 60 vezes 10 seno de 30, 1 sobre 2, igual a 60 vezes quanto? 0,8, que é a aceleração que ele quer. Tranquilo? Quando você fizer 60 vezes 0,8, isso vai me dar quanto? 48. Isso aqui vai passar para o outro lado positivo. 60 vezes 10 me dá 600. 600 sobre 2, 300. Tranquilo? Logo, a força F tem que ser uma força de quanto? 348 newtons. Para que esse corpo suba com aceleração de 0,8 metros por segundo ao quadrado, essa força F tem que ter intensidade de quanto? 348 newtons. Tranquilo? Beleza, gente? E na letra B, se ele quer que o corpo se movimente com velocidade constante, pelo amor de Deus, gente, ó, velocidade constante numa reta é situação de equilíbrio. Não esquece. Tá vendo? E se ele quer que o corpo suba com velocidade constante é situação de equilíbrio. Ou seja, a força resultante tem que ser quanto? Zero. Para a força resultante ser zero, essa força que está para cima tem que ser igual a essa força que está para baixo. Ó. Então a força F tem que ser igual a quem? Ao Px. Quem é o Px, Taveira? mg seno de 30. Então, se ele quer que o corpo suba com velocidade constante, a força F tem que ser igual ao Px, que vai ficar assim, 60 vezes 10 vezes 1 sobre 2. Ou seja, para que o corpo suba com velocidade constante, a força F tem que ser de quanto? 300 newtons. Beleza? É isso aqui. Alguma dúvida, minha gente? Tranquilo? Alguma bronca aqui? Alguma bronca, meu povo? De boas? Tranquilo? Vou então para a próxima questão, tá? Essas anotações não se preocupa que eu vou disponibilizar para vocês. Não se preocupa, tá? Vamos para a próxima questão. Questão 4. Constrói-se um arranjo experimental, conforme a figura. O plano inclinado sem atritos forma com a horizontal um ângulo de 30 graus. O fio e a polia são ideais. A aceleração da gravidade vale 10, sendo as massas dos corpos A e B iguais a 2 e 3 kg, determine a aceleração dos corpos, a tração no fio, beleza? E se o fio for cortado, quais as acelerações de A e de B? Eu vou começar logo por essa letra C. Galera, se eu cortar o fio, bota aqui no cantinho. Se eu cortar esse fio, tu concorda que o A vai cair com a aceleração da gravidade? Então, se eu cortar esse fio, se eu cortar o fio, o A vai cair em queda livre. Ou seja, se eu cortar o fio, a aceleração do corpo A vai ser a própria gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? E se eu cortar o fio aqui, o B vai descer um plano inclinado. Como é que calcula a aceleração de um plano inclinado sem atrito? Deixa eu copiar aqui de novo que tá horrível a minha letra, tá?
Eu tô com pressa, não sei porquê. Ó, então vamos lá. Se eu cortar o fio do corpo A, ele vai cair em queda livre. Então, se eu cortar o fio do corpo A, ele cairia em queda livre, ó, né? Então, a aceleração do corpo A seria a própria gravidade, ou seja, 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? E se eu cortar o fio, o B vai descer um plano inclinado. Se eu cortar o fio, o B vai ser um plano inclinado. Como é que calcula a aceleração de um plano inclinado? G seno de θ. No caso aqui, o seno de 30. Então, a aceleração do corpo B seria 10 vezes 1 sobre 2, né? Então, a aceleração do corpo B seria quanto? 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, já fiz a letra C. Se eu cortasse o fio, o corpo A cairia em queda livre e o corpo B desceria um plano inclinado sem atrito. Tá aí. Beleza? Mas agora vamos voltar para a questão. Como é que eu faço para calcular a aceleração e a tração? Ó, gente, é mais uma questão de aplicação. O que nós fizemos na semana retrasada com essa situação, a diferença é que o plano era um plano horizontal e tinha um corpo pendurado. Agora é um plano inclinado. Como não tem atrito, a normal não me interessa. Então nem vou colocar normal, nem vou colocar PY, beleza? Vamos só colocar aqui o que interessa. Quais são as forças que atuam sobre os corpos? Vamos botar? Tá vendo? Tem uma força que puxa o corpo A para baixo. Que força é essa? É o peso de A. Beleza? E o peso de A vale quanto? Tá vendo? Se a massa de A vale 2 kg, o peso de A vale quanto? 20 newtons. Não é assim? Então o peso de A vale 20 newtons. Aí tem a força de tração aqui no fio. Vou pegar a canetinha vermelha, fica melhor. Tem a força de tração aqui no fio. Para cima, que eu não sei quanto vale. Tem a força de tração aqui, ó. No corpo B. Que eu também não sei quanto vale. E quem é que está puxando o B aqui para baixo? Isso. Quem puxa B aqui para baixo é a componente do peso no eixo X. É o PX de B, né? Até botar assim, ó. Quem puxa o corpo B para baixo é a componente do peso de B no eixo X. É o PX de B. Beleza? E agora, como é que eu sei se o corpo sobe ou desce? O corpo B está subindo ou descendo? O que é que tu faz? Ó, calcula o PX de B. Quem seria o PX de B? Ó, tá vendo? O PX de B seria a massa de B vezes a gravidade vezes o seno. Beleza? Aí eu pego a massa de B, que é quanto? 3 kg. A massa de B, 3 kg. A gravidade vale 10 e o seno de 30, 1 sobre 2. Conclusão? O PX de B vale quanto? 15 newtons. Esse PX de B aqui vale 15 newtons. Beleza? Conclusão. Lá no corpo A tem 20 puxando para baixo. No corpo B tem 15 puxando para baixo. Quem ganha? 20 ou 15? Ó, tá vendo? Ganha 20. Então, com certeza, o corpo B vai subir e com certeza o corpo A vai descer. Beleza? Porque 20 ganha de quem? Ganha de 15. Então, com certeza o corpo A vai descer e o corpo B vai subir. Beleza? Se você, bebê, quiser usar aquela minha estratégia, qual a estratégia, Taveira? Vamos considerar o corpo A. Vamos considerar o corpo A e o corpo B como sendo um corpo só. Vamos considerar o corpo A e o corpo B como sendo um corpo só. Beleza?
Se eu considerar o corpo A e o corpo B como sendo um corpo só, como é que eu faço a letra A? Assim, ó. A força resultante total é igual à massa total vezes a aceleração. A força resultante total é igual à massa total vezes a aceleração. Quem seria a força resultante total? O peso de A está puxando para o lado, o peso de B no eixo X está puxando para o outro. Eu subtraio peso de A menos o PX de B igual a massa total, massa de A mais a massa de B, vezes quem? Aceleração. Tranquilo? Quanto vale o peso de A? 20 newtons. Quanto vale o PX de B? 15 newtons. Quanto vale a massa de A? 2. A massa de B? 3. Vezes A. 20 menos 15, 5. 2 mais 3, 5. Vezes A. Conclusão. A aceleração é igual a quanto? 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, a aceleração do corpo aí, tanto de A como de B, 1 metro por segundo ao quadrado. Tá vendo? E se eu quiser calcular a tração? Filho, para você calcular a tração, você escolhe se faz pelo corpo A ou se faz pelo corpo B. Porque a tração que aparece aí é um par de ação e reação, né? Tanto faz achar a tração por A ou achar a tração por B. Eu vou fazer por B, tá bom? Então, se eu quiser calcular a força de tração, eu vou pegar o corpo B. Olha só para o corpo B. Quantas forças atuam no corpo B? 2. Uma tração para cima e o PX para baixo. Quem é que ganha? Olha para a aceleração. Se a aceleração está para cima, a tração ganha do peso. Então, no corpo B fica assim, ó. Tração menos o PX de B igual a massa de B vezes a aceleração. Então, fica tração menos 15, que é o PX de B, igual a massa de B, que é 3, vezes a aceleração, que é 1. Tranquilo? 3 vezes 1 dá 3. O 15 negativo passa para o outro lado, positivo. Logo, a tração vai ser igual a quanto? 18 newtons. A tração no fio, 18 newtons. Beleza? Quer saber se você acertou? Calcule a tração pelo corpo A. Se calcular a tração pelo corpo A, tem que dar quanto? 18 newtons também. E vai dar, né? Vai ficar 20 menos T, 20 menos T, igual a 2 vezes 1, né? Que é a massa de A. E quando eu passar o 2 para o outro lado subtraindo, 20 menos 2 dá 18. Pronto. Isso é uma questão com plano inclinado sem atrito, ó. Tá? O que você tem que fazer? Tem que refazer essa questão. Vale a pena você refazer essa questão. Tranquilo? Refaçam essa questão. Beleza, meu povo? Tranquilo aqui? Beleza? Vê se tem mais um aqui. Questão A5. 2 pequenas esferas de aço são abandonadas a uma mesma altura H do solo. A esfera 1 cai verticalmente. A esfera 2 desce uma rampa inclinada com a horizontal como mostra a figura. Considerando os atritos desprezíveis, calcule a razão T1 sobre T2 entre os tempos gastos pelas esferas 1 e 2, respectivamente, para chegar ao solo. E aí, o que é que você acha? Quem chega primeiro? 1 ou 2? Quem pode me afirmar aí? Quem vai chegar primeiro? O corpo 1 ou o corpo 2? Eita, tá vendo? O corpo 1 cai à altura H. O corpo 2 cai um plano inclinado. Vamos ver, né? O que tem que fazer? Achar as acelerações, achar a aceleração e usar aqui, por exemplo, a equação do espaço, né? Movimento uniformemente variado. Já que a aceleração é constante, ele está falando sobre o tempo, né? Beleza? Vamos lá. O corpo 1 é o mais fácil, né? Tá vendo? O corpo 1 é uma queda livre. Se é uma queda livre, o corpo 1 é uma queda livre.
Então, a aceleração do corpo 1 é a própria gravidade, fechou? Beleza? Tranquilo? O ΔS do corpo 1 é a altura h. O ΔS do corpo 1 é a própria altura h. Beleza? Então, se eu quiser calcular o tempo aqui, deixa eu ver se tem um jeito mais fácil aqui para gente calcular esse tempo. Para eu não usar a função do espaço, porque vai aparecer raiz quadrada, né? Deixa eu ver aqui. Velocidade média. Não sei se dá certo. Para calcular o tempo. Bora, eu vou pela função do espaço mesmo, tá? Se eu perceber alguma forma mais fácil, eu avisar vocês. Mas se ele quer tempo e a questão está me dando espaço, vamos para a função horário, né? Então ficaria assim. ΔS1 é igual a V0t mais A1 t quadrado sobre 2, beleza? Como eles foram abandonados, o V0 aqui é 0, né? Beleza? Conclusão, o ΔS para o corpo 1 é a própria altura h. A aceleração do corpo 1 é a gravidade, t quadrado sobre 2. Tranquilo? Logo, o tempo t1 seria 2 vezes h sobre g. Isso tudo na raiz quadrada, né? Ó. Meu Deus, ficou horrível. Deixa eu corrigir aqui. Certo? Então, o tempo t1, seria a raiz quadrada de 2h sobre g. Tranquilo? Esse é o tempo t1. Deixa aqui guardado. É uma queda livre. Beleza? Esse é o tempo t1. Tranquilo? Tá vendo? Vamos agora para o tempo t2. Massa. O 2 vai descer um plano inclinado sem atrito. Aí nós já sabemos que para o plano inclinado sem atrito, a aceleração é o g seno do ângulo. Então vai ser g seno de 30. Então a aceleração de 2 vai ser g, que multiplica 1 sobre 2. Então a aceleração do corpo 2 é a gravidade dividido por 2. Fechou? Tranquilo? Cuidado que o ΔS do corpo 2 é o comprimento da rampa, né? Então, se eu fechar aqui um triângulo retângulo, ó, certo? Se eu imaginar aqui um triângulo retângulo, eu tenho o cateto oposto, que é H, e eu quero o ΔS2, né? Então, do triângulo eu tenho que o seno de 30 é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Não é assim? Logo, o ΔS2 seria igual a 2 vezes H. Pegou a visão? Porque o seno de 30 é 1 sobre 2, né? Vou botar aqui, ó. O seno de 30 é 1 sobre 2. Então, 2 vezes H. Tranquilo? O ΔS2 seria 2 vezes H. Então, fica assim. ΔS2 igual a V0t mais A2 t quadrado sobre 2. Mais uma vez, o corpo 2 foi abandonado. Então, aqui é 0. Vamos substituir. Quanto vale o ΔS2, Taveira? 2H. Beleza? 2H igual a aceleração A2 seria G sobre 2, que multiplica t quadrado sobre 2, ó. Beleza? T quadrado sobre 2. Vai ficar assim, né? Conclusão. O tempo T2 seria a raiz quadrada de 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Daria 8 vezes H sobre G. Beleza? Então, o tempo T2 daria 8 vezes H sobre G. Aqui seria G sobre 2, né? Então, ficou 2 vezes 2, 4. Eu passei para o outro lado multiplicando. Então, fica 8H sobre G.
Então, o tempo T2 seria 8H sobre G. Tranquilão? Beleza? Então, se eu fizer aqui a relação entre os tempos, né? Se eu fizer aqui a relação entre os tempos, como é que vai ficar? Tá vendo? Ele quer T1 sobre T2. T1 sobre T2. Quem seria T1? Tá vendo? T1 seria a raiz quadrada de 2H sobre G. E T2 seria a raiz quadrada de 8H sobre G. Beleza? Eu posso colocar todo mundo dentro da mesma raiz, não posso? Vou dividir a primeira equação e multiplicar pelo inverso da segunda. Ó. Vai ficar assim, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Fechou? Aí eu tenho o seguinte, ó. O G cancela com o G, beleza? O H cancela com o H, tranquilo? Aí eu vou ter que T1 sobre T2 é igual a raiz quadrada de 1/4, né? 2 por 8, 1/4. Conclusão, T1 sobre T2 vai ser igual a 1/2. Beleza? T1 sobre T2 vai ser igual a 1/2. Tranquilo, gente?